Reciban saudações da parte da minha congregação e da minha família. Digo-lhes que os amamos muito. Que Deus os abençoe. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesucristo esteja com cada um de vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E agradecer-lhes por sua presença neste lugar. E agradecer-lhes por sua presença nesse lugar. Porque se não hubieran ustedes, porque se não viessem vocês, tampouco hubiera este lugar. Tampouco haveria este lugar. Se não houvessem vocês, este lugar tampouco haveria. E se não hubiera um pastor, tampouco hubiera uma congregação. E se não existisse o pastor, tampouco existiria uma congregação. Então, cada um de nós somos uma peça muito importante dentro deste lugar. Então, cada um de nós somos uma peça muito importante dentro deste lugar. Assim como somos parte importante do corpo de Cristo. Assim como somos parte importante do corpo de Cristo. Antes de tomar assento, vamos a ler uma porção da palavra. Antes de nos assentar, vamos ler uma porção da palavra. Está no livro de Deuteronômio 29, 29. Que está no livro de Deuteronômio 29, 29. Capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Mas las reveladas son para nosotros. Porém, as reveladas são para nós. E para nossos filhos. E para nossos filhos. Para sempre. Para sempre. Para que cumplamos todas as palavras desta lei. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Incline sua cabeça e oremos. Incline a cabeça e oremos. Padre Celestial, sabemos de tu presença nesta hora. Pai Celestial, sabemos de tua presença nesta hora. Que tu mesmo has bajado a este lugar para poder treinar-nos e para poder dar-nos tu palavra. Que o Senhor mesmo tem descido a este lugar para poder nos treinar e para poder dar a sua palavra. Assim nos has prometido a través de tu palavra que estarías com nós hasta o fim do mundo. Assim tem nos prometido através da tua palavra que estaria conosco até o fim do mundo. E sabemos que a única maneira que tu nos hablaste nesse tempo foi através de tu boca, nosso profeta. E sabemos que a única maneira pela qual o Senhor nos falou neste tempo foi através da tua boca, o profeta. Graças te damos por este tempo maravilhoso. Te agradecemos por este tempo maravilhoso. Por este lugar, por la congregación, por el pastor deste lugar. Por este lugar, pela congregação, pelo pastor deste lugar. Agora limpia nossa mente e nosso coração para que tu palavra pueda fluir. Agora limpe nossa mente e nosso coração para que tua palavra possa fluir. Toda dúvida, toda incredulidade seja desechada. Toda dúvida, toda incredulidade seja desfeita. E somente podamos meditar tu palavra. E somente possamos meditar em tua palavra. No nome de Jesucristo te pedimos. Amém. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Podem se sentar, irmãos. Estou muito contente de estar frente ao pastor. Estou muito contente de estar à frente do pastor. Anoche le extrañamos muito. Ontem à noite sentimos muito a falta dele. E, bueno, ele está agora conosco fazendo grande esforço. O bom é que agora ele está conosco e está fazendo grande esforço. E, bueno, agradecer a Deus porque ele todavía nos dá dia mais de vida. E temos que agradecer a Deus porque Ele ainda nos dá mais um dia de vida. E nos mantém todavía com sua palavra. E nos mantém ainda com sua palavra. A nossa família. A nossa família. E bueno, Ele pueda sempre restaurar cada vida e cada família agora. Bom, e que Ele possa sempre restaurar cada vida e cada família agora. Bueno, também agradecer-lhes por suas atenções. Também quero agradecer pelas suas atenções. Creio que vamos estar todavía alguns dias mais. Creio que ainda vamos ficar mais alguns dias. Me sinto realmente como em casa. E eu realmente me sinto como em casa. Puedo expressar o que sinto. Posso expressar o que sinto. E, bueno, é o que eu hago em minha casa. E, então, logo, como minha casa. Dizer as coisas claramente. Dizer as coisas claramente. Assim como Deus nos ha dado em nossos corações. Assim como Deus tem colocado ou tem dado a nosso coração. E por isso me sinto muito privilegiado e honrado. E por isso me sinto muito privilegiado e honrado. E por suas atenções também. E pelas suas atenções também. Nesta noite quisiera falar tema que Deus me ha puesto em meu coração. E nessa noite quero falar de um tema que Deus tem colocado em meu coração.
el maná escondido. O maná escondido. Acabamos de leer las escrituras. Acabamos de ler as Escrituras, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. onde diz que as coisas secretas pertencem a Deus. Sabemos que una cosa secreta es algo oculto. Sabemos que uma coisa secreta é algo oculto. Entonces eso está dentro de Dios mismo. Então isto está dentro de Deus mesmo. Pero una vez que son reveladas, Mas uma vez que são reveladas, eso que son mostradas, que são y mostradas que podemos ver cara a cara, e que possamos ver cara a cara, esto ya es nuestro isto é nosso para nuestras familias para nossas y famílias para siempre. e para sempre. Y sabemos que vivimos un tiempo de revelación. Sabemos que vivemos um tempo de revelação. Hoy hablamos respecto a esto. Hoje falamos sobre isto. Si lo que hablamos es una nueva revelación. Se o que falamos é uma nova revelação. Y yo decía, sí, para mí se convierte en una nueva revelación, E eu disse sim, para mim se transforma em uma nova revelação. porque antes no lo había escuchado de esa manera. Porque antes eu ainda não havia escutado dessa maneira. Pero el momento que lo escuché, algo nuevo, algo sublime se ha abierto ante mis ojos. Mas no momento em que escutei algo novo, algo sublime, se abriu ante meus olhos. Pero no es una nueva revelación, Mas não é uma nova revelação. no es una nueva doctrina, Não é uma nova doutrina, sino es una doctrina apostólica. mas é uma doutrina Esta apostólica. doctrina fue enseñada en el tiempo de Jesús É o que foi ensinado no tempo de y Jesus. a través de las edades, E através das eras, hasta llegar a esta última edad, até chegar a esta última era, la palabra no podía cambiar, a palavra não podia mudar. porque Él es el mismo ayer. Porque ele é o mesmo Hoje e ontem, sempre. hoje e sempre. Ahora, la palabra hablada es la simiente original. En Ah. ese mensaje Agora, a palavra falada é a semente original. hay una parte que como que está escondido las cosas de los sabios y de los prudentes. Nessa mensagem há uma parte que está escondido as coisas dos sábios e prudentes. Mejor voy a leerlas. É melhor, eu vou ler. Dice, porque él no puede contradecirse a sí mismo. Porque ele não pode contradizer-se a si mesmo. La palabra está allí, A palavra está ali, pero está escondido mas está escondida de los ojos de los sabios y prudentes. dos olhos dos sábios e prudentes. Ahora, alguien puede decir, por ejemplo, Mateo 28:19, Alguém pode dizer, por exemplo, Mateus 28, donde 19, dice, id, haced discípulos en todas las naciones, quando ele disse, ide e fazei discípulos em todas as nações, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parecería que hay una contradicción con Hechos 2:38, Pareceria que há uma contradição com Atos 2:38, donde dice, arrepentíos y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo. quando ele diz, arrependei-vos e batizem-se cada um de vós em nome do Senhor Jesus Cristo. Por un lado habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Por um lado fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, y en Hechos habla del nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. e em Atos fala do nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Pareciera que hay una contradicción, Parece que ali há uma contradição, pero en realidad no hay contradicción. mas em verdade não há uma contradição. El hermano Branham nos dice, Dios en realidad se esconde. O irmão Branham diz, Deus em verdade, em realidade, se esconde. Se esconde en su palabra, Se esconde em sua palavra, de los sabios dos y sábios prudentes. e prudentes. Ahora, eso no son mis palabras mías, Agora, isso não são palavras minhas, pero Jesús habla esas mismas palabras en otras partes. mas Jesus fala estas mesmas palavras em outras partes. Ahora, ¿cuál es esta enseñanza que hemos recibido nosotros? Agora, qual é este ensinamento que nós temos recebido? En el mensaje, Señor, esta es la señal del tiempo del fin. Na mensagem, Senhor, este é o sinal do tempo do fim. Dice el profeta, el séptimo ángel de Apocalipsis 17, Disse o profeta, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. é o mensageiro da sétima era da igreja. Este séptimo ángel Este sétimo anjo está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. está lançando sua mensagem para a igreja de Laodiceia. Ahora dice, noten bien su tipo de mensaje. Agora disse, Noten bien, fíjense bien, agora disse, prestem atenção no tipo de mensagem,
consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. Consumando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. Este séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados sueltos, sin concluir. Este sétimo anjo está concluindo todos os mistérios que foram deixados soltos, sem conclusão. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. O sétimo anjo os reúne e conclui todos os mistérios por completo. Ahora, un misterio es una verdad oculta, Agora, um mistério é uma verdade escondida, oculta, pero está ahora divinamente revelada, mas está agora divinamente revelada. pero en la cual, a pesar de su revelación, existe una cosa sobrenatural. Mas na qual, apesar dessa revelação, existe uma coisa sobrenatural. Y continuando y leyendo este mensaje, Señor, esta es la señal del tiempo del fin. Mas continuando e lendo esta mensagem, Senhor, é este o sinal do tempo do fim. El mensajero, el profeta, lista cuáles serían estos misterios revelados. O mensageiro e o profeta, ele lista quais seriam estes mistérios revelados. Una de ellas es la simiente de la serpiente. Uma delas é a semente da serpente. Dice el profeta, no refiriéndome a mi persona, Disse o profeta, não referindo à minha pessoa, sino más bien refiriéndome al ángel de Dios. mas melhor referindo ao anjo de Deus, La simiente de la serpiente, a semente da serpente, la cual ha sido un misterio escondido a que tem sido um mistério escondido a través de los años. através dos anos. Otro de los misterios que había sido escondido Outro dos mistérios que havia sido es escondido la aclaración de la gracia. é o esclarecimento da graça. Ahora, luego también existe, dice, el infierno ardiendo eternamente. Logo ele diz também, pode o inferno existir eternamente? Todo lo que tiene un principio tiene fin. Tudo que tem um princípio tem um fim. Solamente Dios es eterno. Somente Deus é eterno. Ahora, todavía siguiendo con esta lista de los misterios, tenemos Mas, ainda seguindo com a lista desses mistérios, temos el bautismo del Espíritu Santo. o batismo do Espírito Santo. Un bautismo del Espíritu Santo correcto, sin sensaciones. Um batismo do Espírito Santo correto, sem sensações. Ahora, otro de los misterios también que está bajo lista es el bautismo en agua. Agora, outro mistério que também está abaixo na lista é o batismo em águas. El bautismo en el nombre de nuestro Señor O Jesucristo. batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Y luego tenemos el misterio oculto de la deidad. E logo temos o mistério oculto da deidade. La columna de fuego. A coluna de fogo. Y así sucesivamente podemos ver estos misterios escondidos. E assim sucessivamente podemos ver estes mistérios escondidos. Ocultos. Ocultos De los sabios. dos sábios, De los prudentes. dos entendidos. Ustedes saben quiénes son los sabios. Vocês sabem que eles são os sábios? Quem são? Hoy en día el mensaje, o quienes dicen creer el mensaje, Hoje em dia, na mensagem, ou os que dizem crer na mensagem, está lleno de sabios, está cheio de sábios, de prudentes. de entendidos. Entonces ellos no es dado para ellos poder entender esta revelación. Então, não é dado a eles o poder de entender essa revelação. Y en otra de las partes dice, si no hemos llegado a entender la deidad suprema, Em outra parte, tem dito, se nós chegamos a entender a deidade suprema, si no hemos llegado, se não temos chegado a entender a deidade suprema, entonces no hemos dado ni un paso siquiera en nuestro caminar cristiano. então não temos dado nenhum passo ainda em nosso caminhar cristão. Entonces nosotros debemos entender Então nós temos que que entender el hermano Branham nunca clamó ser un unitario. que o irmão Branham nunca disse ser um unitário. De hecho, él negó sinceramente ser unitario. De fato, ele negou claramente ser um unitário. Él dijo, yo no lo soy. Ele disse, eu não sou. Ambos están errados. Ele disse, ambos estão errados. ¿Quiénes son? Los trinitarios, Quem são? Os trinitários los unitarios. e os unitários. Dentro de los grupos de los unitarios hay solo Jesús. Dentro do grupo dos unitários existem o só Jesus. Y él dice, pueblo, escuchando dirán, hermano Branham es unitario. E eles disse, escutando o irmão Branham é um unitário. Él dice, yo no lo soy. E ele disse, eu não sou. Absolutamente ambos están errados. Com certeza ambos estão errados. Ambos, unitarios y
trinitarios. Ambos, unitários e trinitários. Pero dice siempre es el camino del centro. Ele disse sempre há o caminho do meio. Otra de las cosas que dijo, Dios no es uno como su dedo es uno. Outra coisa que disse, Deus e Jesus não são um como seu dedo é um. Y eso es absolutamente equivocado. E isso é absolutamente equivocado. Y dice más adelante, Jesús no podía ser su propio padre. E disse mais adiante, Jesus não podia ser o seu próprio pai. Jesús no pudiera ser, si él lo fue, Jesus não podia ser, se ele fosse. si él lo fue, ¿cómo puede ser? Se ele fosse, como pode ser? ¿Cómo puede ser su propio padre? Como ele pode ser seu próprio pai? La única diferencia entre el padre y el hijo A única diferença entre o pai e o filho es que los hijos tienen principio é que os filhos têm princípio y el padre no, e o pai não. que es un Dios eterno. Ele é um Deus Él eterno. estuvo en la eternidad pasada Ele esteve na eternidade lá atrás, passada, con sus pensamientos. com seus pensamentos. Él estaba allí sin necesidad de nada, Ele estava ali sem precisar de nada, pero él necesitaba para ser Dios alguien que le adore. mas para ser um Deus ele precisava de alguém que o adorasse. Él estaba con sus pensamientos y sus atributos. Ele estava com seus pensamentos e seus Y atributos. para poder manifestar estos atributos, E para poder manifestar estes atributos, tenía que haber un enfermo tinha que haver um para enfermo manifestar el atributo de ser sanador. para manifestar o atributo de ser curador. Ahora, para ser salvador, Agora, para tenía ser que haber salvador, un enfermo, un perdido. tinha que haver um perdido. Entonces, para manifestar sus atributos, Então, para manifestar seus el atributos, Elohim, o Elohim, el autoexistente, o existente de si mesmo, él es eterno, o eterno, pero los hijos sí tienen principio. mas os filhos sim têm começo. Ahora, dice, Dios no estuvo en Jesús Agora disse, Deus não esteve em Jesus hasta que se bautizó en el río Jordán. até que ele se batizou no Rio Jordão. Y desde ese día, E ele disse, este dia, Jesús Jesus era un ser dual. era um ser dual. A veces era Dios mismo hablando Às vezes era Deus mesmo falando y algunas veces era el Hijo hablando. e algumas vezes era o Filho falando. Dios mismo moró, Deus mesmo morou, habitou habitou en aquel cuerpo humano. naquele corpo humano. Pero tenía que ser un cuerpo especial, un cuerpo vindicado, Mas tinha que ser um corpo especial, um corpo vindicado, un cuerpo llamado Jesús. um corpo chamado Jesus. Entonces Él era Dios con nosotros. Então ele era Deus conosco. Ahora, vemos que el hermano Branham dice que el cuerpo no era deidad, Agora vemos que o irmão Branham disse que o corpo não era a pero deidade. deidad moró. A en deidade aquel cuerpo. morou naquele corpo. El hombre no era Dios. O homem não era Deus. Ahora, no porque no sea Dios, Él no es apto para ser alabado. Agora, não porque não era Deus que ele não pode ser louvado. Porque lo que hizo por nosotros Porque o que ele fez por nós fue demasiado grande. foi muito grande. Él no tenía que sufrir aquel calvario. Ele não tinha que sofrer aquele No calvário. tenía necesidad de hacerlo. Ele não tinha Pero necessidade lo de hizo por fazê-lo. nosotros. Mas ele o fez por nós. Él es nuestro hermano mayor. Ele é o nosso irmão maior Quiso compartir su herencia con nosotros. e quis dividir a sua herança conosco. Entonces, Jesucristo era Dios, era un hombre y Dios estaba en él. Então Jesus Cristo era Deus, era um homem e Deus estava nele. Cuando Dios dio nacimiento a Jesús, Quando Deus deu o o nascimento cuando a estaba Jesus, aquí en la tierra, quando ele estava aqui na terra, era Dios. era Deus. Y había otro ser dentro que era el Hijo, E havia outro ser que era el Hijo. que era o Filho. Ahora, para terminar esta parte, Jesús fue un ser dual, Agora, para terminar essa parte, Jesus foi um ser dual, porque Dios estaba en él, porque Deus estava o nele, moraba en él, ou morava habitaba nele, en él. estava nele, habitava nele. En otras palabras, se En- veía al Padre, Em outras palavras, se veía al Padre se via o Pai, que se expresa él mismo a través del Hijo. que se expressa ele mesmo através do Filho. Él y el Padre eran uno, Ele e o Pai eram um, en el sentido que su Padre moraba en él. no sentido de que seu Pai morava nele. Ahora, esto era una verdad escondida. Agora, isso é uma verdade escondida? Entonces, para eso vino el séptimo ángel, Então, para isso veio o sétimo para anjo, ser consumado, para ser para consumado, ser terminado, Para ser ser terminado, mostrado a un pueblo especial. para ser mostrado a um povo Pero especial, no para todos, mas não para todos, sino de lo escondido de los sabios y de los prudentes, dice la palabra. mas escondido dos sábios, dos entendidos, diz a Pero palavra. él supo
Mas ele soube, desde un principio, desde o que princípio, habría al final de los tiempos que haveria ao final dos tempos grupo especial um grupo especial de electos, de eleitos predestinados para oír, para ouvir, para captar, para escutar. Escuchar no solamente significa oír, Escutar não somente significa ouvir, sino también quiere decir entender. mas também quer dizer entender. Amén. Amém. Entonces, es revelado a los niños, dice la palabra. Então é revelado às crianças, disse a Si palavra. nosotros volvemos a Lucas capítulos 10, 21, Se nós vamos a Lucas capítulo 10, versículo ahí 21, nos está hablando a quienes es revelado estos misterios. ali está falando a quem é revelado estes Estas mistérios. cosas que fueron ocultas a través de las edades. Essas coisas que foram ocultas através das eras. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito y dijo, yo te alabo, oh Padre, e disse: Graças te dou, ó Pai, Señor del cielo y de la tierra. Senhor do céu e da terra, Gloria a Dios, porque escondiste estas cosas porque escondeste estas coisas de los sabios, dos sábios de los entendidos, e dos de los inteligentes, capaces, dos capazes, y los has revelado a los niños. e as revelaste às criancinhas. Sí, Padre, así a ti te agradó. Sim, ó Pai, assim a ti te aprouve. Gloria a Dios. Glória a Deus. Ahora, en otra parte dice Mateo 11:25, Agora, em outra parte, diz Mateus 11, 25, la misma cosa. a mesma coisa. En aquel tiempo respondiendo Jesús dice, Naquele tempo, respondendo, Jesus te alabo, disse: Padre, Señor del cielo Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu y de la tierra, e da terra, porque escondiste estas cosas de los sabios porque escondeste essas coisas dos y sábios de los e entendidos, dos entendidos, pero mas las revelaste a los niños. as revelastes aos pequeninos. Esto quiere decir que se nos ha revelado a nosotros. Isso quer dizer que Revelado a está nosotros. revelado a nós. Se nos muestra a nosotros. Se ele se mostra a nós, Entonces nos permite conocer esto. ele nos permite conhecer isto. Sabemos que la palabra dice que a nosotros se nos da conocer el misterio del reino de Dios. Sabemos que a palavra diz que a nós ele se dá a conhecer os mistérios do reino de Deus. Ahora, ustedes saben que el reino de Dios no está lejano. Agora, vocês sabem que o reino Não de está Deus não está quilômetros longe, acima. não está quilômetros acima, en el firmamento, no firmamento, como algo lejano. como algo distante. El reino de Dios está aquí mismo, O reino de Deus está aqui con mesmo, su presencia. com sua presença. Ahora, estos misterios es para ser conocido Agora, estes mistérios é por para un ser pueblo conhecido redimido, por um povo redimido, pero más a los que están fuera por mais, além disso, os que estão fora, por parábolas, por parábolas, todas las cosas, todas as coisas, para que viendo para que vendo y no perciban, não percebam, y oyendo e ouvindo, oigan ouvem y no entiendan, e não entendam, para que no se conviertan para que não se convertam y les sean perdonados los pecados. e lhes sejam perdoados os pecados. Entonces, todas las escrituras, Então, todas as escrituras el Nuevo Testamento habla de la hora en que estamos nosotros viviendo. do Novo Testamento fala da hora em que estamos El vivendo. mismo propósito de las parábolas É o mesmo propósito das es parábolas. para un grupo especial. É para um grupo especial. Es para ocultar, por otro lado, É para ocultar, por um outro lado, de otros. de outros. Entonces, es para unos fijar la doctrina, Então, para um gravar a doutrina, establecer la doctrina. estabelecer a doutrina, Debemos entonces escuchar cuidadosamente lo que se nos enseña. devemos então escutar cuidadosamente o que é ensinado. Debemos ver cómo estamos oyendo. Devemos ver como estamos ouvindo. Porque si recuerdan, los otros también ven. Porque se recordam, os outros também veem. Ellos también leen, Eles também leem, veem y no perciben. e não percebem. También escuchan. Também escutam. Ellos están llenos de cintas. Eles estão cheios de Ellos fitas. también citan la palabra hablada. Eles também citam a palavra falada. Ellos quizás saben más que nosotros. E talvez saibam mais que nós. Entonces ellos oyen, ellos ven. Então eles ouvem e eles veem. Nosotros también oímos y vemos. Nós também ouvimos e vemos. Pero la diferencia Mas a diferença es que es para pocos. é que é para poucos. No es para todos. Não é para todos. Es escondido de los sabios. É escondido dos Es sábios. escondido de los fariseos. É escondido dos Es fariseus. escondido de los saduceos. É escondido dos saduceus. Fariseos, saduceos dentro del mensaje. Fariseus, saduceus dentro da mensagem.
Ahora, Lucas capítulo 8, 18 dice, Agora, Lucas capítulo 8, 18 disse, mirad, capítulo 8, Mateo, 8, 18, diz, mirad pues cómo oís, vede, pois, como ouvis, porque a todo el que tiene, porque a qualquer que tiver, porque a todo el que hace eco, porque a todo que hace eco, a todo que faz eco, se le dará. se lhe dará, Porque a todo el que no tiene, porque a todo que não tem, porque a todo el que no hace eco, porque a todo que não faz eco, que não ecoa, aún lo que piensa tener, ainda o que pensa que tem, se le quitará. se lhe será tirado. Mirad pues cómo oís. Veja, pois, como ouvis. Pero sabemos que Jesús no les dice a ellos Mas sabemos que Jesus não lhes disse a eles cómo oír, como ouvir, cómo escuchar, como escutar, sino nos está diciendo a nosotros cómo oír. mas está dizendo a nós como ouvir. Entonces hay una manera de escuchar, Então há uma maneira de escutar. es con las orejas, É com as orelhas, con los oídos. com os ouvidos. Entonces, esa es una cosa particular. Isso é uma coisa Eso es particular. lo que Jesús nos está advirtiendo. Isso é o que Jesus está nos advertindo. Ahora, también vemos que el apóstol Pablo Agora também vimos que o apóstolo Paulo nos dice que tendría una palabra que está escondida nos disse que teria uma palavra que estava escondida, desde la misma fundación del mundo, desde mesmo a fundação do mundo, pero se revelaría en esta última hora. mas que se revelaria nessa última hora. Gloria a Dios. Glória a Deus. En Lucas 18:8 Lucas 18:8. Lucas 18, versículo 8. os digo que pronto les hará justicia. Digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Quando, porém, vier o Filho do Homem, hallará fe en la tierra, porventura achará fé na terra, encontrará la fe. encontrará a fé. Y de hecho, ¿qué es la fe? E, de fato, o que é a fé? Es algo que se ha revelado en É nosotros. algo que é revelado a nós. La fe es una revelación. A fé é uma revelação. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, Então, quando venha o Filho do Homem, encontrará la revelación, encontrará a revelação, porque dice, el Señor Jehová, Dios nuestro, porque disse o Senhor Jeová, nosso Deus, no hará nada, não fará pero nada, absolutamente nada, mas absolutamente nada, sin que revele sus secretos sem que revele seus a segredos sus siervos los profetas. aos seus servos, os Y profetas. hemos visto que estos misterios escondidos Temos visto que estes Estes mistérios secretos escondidos, escondidos, estes segredos ha escondidos, sido hablado, têm sido falado, ha sido revelado têm sido a revelado través del ángel, através do al anjo, séptimo ángel. do sétimo anjo. Entonces vemos que los otros también tienen. Então vemos que os outros também têm. Ellos leen, Eles leem. pero ¿por qué no entienden? Então por que não entendem? Entendemos ahora esta noche Entendemos- porque es escondido para ellos. Entendemos agora nesta noite porque isso está escondido para De los eles. sabios y de los prudentes. Os sábios e os prudentes. Pero es revelado a los niños. E tem revelado En às este crianças, caso a nosotros. aos pequenos, revelado a nós. Gloria a Dios. Glória a Deus. Eso es lo que dice porque no hará nada Jehová el Señor Isto é que disse, porque não fará nada Jeová, o Senhor, sin que revele su secreto a sus siervos, los sem profetas. que revele seu segredo aos seus servos, os profetas. Amén. Amén. Esas cosas que pertenecen a Él, Estas coisas que pertencem a Ele, que es secreto, que é segredo, cuando son revelados, quando são nos revelados, pertenecen a nosotros. pertencem a nós. Ya no es más secreto, E aí já não é mais eso secreto, es nuestro. é Y nosso. es para nosotros, É para nós, para nuestros hijos, para nossos y para filhos, siempre, e para de sempre. generación en generación. De geração em geração. Porque Él nos los dio por su propia voluntad. Porque Ele nos deu por sua própria vontade. Ahora, ¿qué significa la palabra revelada? Agora, o que significa a palavra revelada? Aquí, esta palabra revelada es una palabra hebrea, Agora, esta palavra revelada é uma palavra hebreia, que significa sacar Que de lo signi- oculto. que significa tirar do oculto. Por lo tanto, cuando Dios lo mueve de su escondite, Portanto, quando Deus o move de seu esconderijo, ya no está oculto, já não está oculto, sino que se manifiesta. mas se manifesta. Ya no está escondido, Já não está escondido, sino que ha sido movido mas tem sido movido del lugar de escondite do lugar do esconderijo a un lugar público, a abiertamente. lugar público, aberto. Ahora, hemos dicho que es la fe. Agora temos dito o Es que é la a fé. revelación. É revelação. Eso es lo que el profeta dice É algo que o profeta disse en el mensaje, los ungidos de los últimos na días. mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, Fe es algo que es revelado a usted, que é algo que é revelado a você. pero usted cree que sí será.
mas que você crê que sim será. Fe es la revelación de la voluntad de Dios. Fé é a revelação da vontade de Deus. Así que las iglesias hoy día ni siquiera creen en la revelación espiritual. Assim que as igrejas hoje em dia sequer creem na revelação espiritual. Ellos creen en una enseñanza dogmática. Eles creem em um ensinamento dogmático. Por revelación, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Por revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Por la cual Dios testificó que era justo. Pela qual Deus testificou que era El justo. profeta dice, espero que lo puedan ustedes ver de esa manera. O profeta disse, espero que vocês possam ver desta maneira. Ahora, si ha sido revelado, hermano, esta verdad escondida, Agora, se essa verdade escondida tem sido revelada, irmão, entonces tuvo que haber un tiempo que estaba escondido. então teve que haver um tempo em que estava escondida. Esa es la esencia de la revelación. Essa é a essência da revelação. Con el fin de entender todo esto, debemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, Com o fim de entendermos tudo isso, devemos perguntar a nós mesmos: ¿cómo esto es posible? como isso é possível? ¿Puede alguien decirme qué tiene que ocurrir para que Dios haya escondido y sea revelado? Pode alguém dizer como que teve que acontecer para que Deus nos ha escondido y sea revelado. que Deus nos escondeu e depois nos revelou? Entonces tenemos que ir a aquel lugar oculto, Então temos que ir àquele lugar oculto, aquel lugar escondido, àquele lugar escondido, donde Él mismo se esconde. aonde Ele mesmo se esconde. 1 Corintios 2:9 dice, 1 Coríntios 2:9 disse, antes bien, 1 Coríntios 2:6. 6, 1 Coríntios 6 disse, antes bien, 9, perdón, 9. 9, certo, pode ler. Antes bien, como está escrito, Mas como está escrito, cosas que ojo no vio, as coisas que o olho não ni viu oído oyó, e o ouvido não ouviu ni han subido en corazón del hombre. e não subiram ao coração do homem, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. são as que Deus preparou para os que o amam. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Mas Deus nos revelou a nós pelo Espírito, porque el Espíritu todo lo escudriña, porque o Espírito tudo conhece, tudo penetra, aún lo profundo de Dios. ainda as profundezas de Deus. Entonces Dios está escondido en la profundidad, Então Deus está escondido nas profundezas, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? porque qual dos homens sabe as coisas do homem, Sino el Espíritu del hombre que está en él. senão o Espírito do homem que nele está? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, sino el Espíritu de Dios. senão o Espírito de Deus. Ahora, los pensamientos de Dios Agora, os pensamentos de no Deus son nuestros pensamientos, não são nossos pensamentos, ni nuestros caminos nem os nossos caminhos son los caminos de são Jehová. os caminhos de Jeová. Hay cosas que nosotros pensamos que es correcto, Há coisas que nós pensamos que é correto, pero las cosas de Dios son diferentes. mas as coisas de Deus são diferentes. Dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Disse Isaías, porque meus pensamentos não são vossos ni pensamentos, vuestros caminos mi camino, e nem vossos caminhos meus caminhos, dice Jehová. disse Jeová. Como son más altos los cielos que la tierra, Como são mais altos os céus que a terra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos y mis caminhos, pensamientos más que vuestros e meus pensamientos. pensamentos mais que os vossos pensamentos. Entonces esos misterios están escondidos en Dios mismo. Então estes mistérios estão escondidos em Deus mesmo. Ahora, ¿cómo entender estos pensamientos de Dios? Agora, como entender estes pensamentos de Que Deus, son tan altos, que são tão altos, muy altos que del hombre. muito mais altos que os dos homens? La única forma de conocer estos pensamientos de Dios A única forma de conhecer estes pensamentos de Deus es que Él mismo se revela a é nosotros. que Ele mesmo se revele a nós. Y David dice, E Davi disse, sus caminos notificó a Moisés, seus caminhos mostraram a Moisés y los hijos de Israel sus obras. e aos a filhos los- de Israel suas obras. De manera que podemos ver lo que Dios está haciendo. De maneira que podemos ver o que Deus está fazendo. Los hechos, Os la fatos manera sobrenatural en el que Él hace las cosas. e as maneiras sobrenatural em que Ele faz as coisas. Esa es la manera de ver las cosas de Dios, E isso é a maneira de ver as coisas de Deus. de llegar a los pensamientos de Dios, De chegar aos pensamentos de Deus. para que Él mismo se manifieste. Para que Ele mesmo se se manifeste muestre a nosotros. e se mostre a nós.
el propósito, o propósito, el plan o plano que Él tiene que ele por tem medio de diferentes cosas. por meio de diferentes En aquel coisas. tiempo Moisés sabía, Naquele tempo Moisés porque sabia, Dios se hizo conocer sus caminos a Moisés. porque Deus deu a conhecer os seus caminhos a Porque así Moisés. dice el salmista David. Porque assim disse o salmista Davi. Pero solo los hechos en sí se dieron a conocer al pueblo. Mas somente Os hechos. as ações ele fez conhecer o povo, ele deu a conhecer ao povo. Entonces, si son conocidas en el pueblo, Então essas sim são conhecidas do povo. la única manera de no poder ver estas cosas Então a única maneira de não poder ver essas coisas es estar ciegos. é estar cego. Entonces, si nosotros estamos viendo Então se nós estamos vendo esta realidad, esta realidade, es que la única manera de entender é que a única maneira de entender lo que los otros no entienden o que nós não es entendemos que están ciegos. é que estamos cegos. La única forma que nosotros podemos comprender, É a única forma que nós podemos ellos compreender están ciegos é que eles que não entendem estão cegos, corrigindo o para que eu no disse, irmão. verlas. Para não vê-las. De manera que Dios revela su mente, De maneira que Deus revela a sua mente, sus pensamientos seus pensamentos a sus profetas. a seus profetas. Y luego al pueblo, E logo ao povo, como dice en Amós 3:7. como diz em Amós 3:7. Jehová el Señor Jeová, o no hace Senhor, nada não faz nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. sem que revele seu segredo a seus servos, os Ahora, estos profetas. misterios, estos secretos han sido revelados Agora, estes mistérios e esses segredos têm sido revelados a través de Dios mismo. através de Deus mesmo. Y anoche o antenoche leímos 1 Tesalonicenses 4:16. E ontem à noite e anteontem à noite lemos 1 Tessalonicenses 4:6, 4:16. Dijimos, el mismo Señor E dizemos, o mesmo Senhor descenderá descerá con una voz de aclamación, com uma voz de alarido, con voz de arcángel, com voz de con arcanjo trompeta de e Dios. com trombeta de En Deus. estas tres fases, E estas três fases, Dios mismo actuando, Deus mesmo atuando, porque Él es soberano, porque eles saberão, soberano, porque Ele é soberano. porque el mismo Señor con voz de mando, Porque disse o Senhor com voz, com autoridade, con voz de aclamación, com voz, com alarido, con voz de arcángel, com voz de arcanjo con trompeta de e com Dios, trombeta de Deus, descenderá del cielo. descerá do Y céu. los muertos en Cristo resucitarán E os primero. mortos em Cristo ressuscitarão Entonces, la primeiro. obra es de Dios. Então a obra é de Deus. Él mismo se está haciendo conocer. E Ele mesmo está se fazendo Y conhecer. utilizó, como anoche decíamos, E Ele utilizou, como dizíamos ontem à noite, al mensajero de la séptima edad ao mensageiro da sétima para era, sacar para tirar a un pueblo a um povo de la organización, da organização, de la organización religiosa, da organização de la religiosa, esclavitud da religiosa, escravidão para religiosa, colocarnos en un lugar especial. para nos colocar em um lugar Pero especial. ahora el profeta ya no está con nosotros. Mas agora o profeta já não Pero está es el conosco. tiempo de la manifestación del ministerio quíntuple. Agora é o tempo da manifestação do ministério quíntuplo. Es el tiempo del posicionamiento. É o tempo de posicionamento. Es el tiempo de conocer exactamente nuestra posición. É o tempo de conhecer exatamente a nossa posição. Algunos nos coloca para que nosotros limpiemos este templo. Alguns nos coloca para que nós limpemos o templo. Otros quizás para vestirnos algo mejor en este lugar. Outros talvez para vestir algo melhor Y neste lugar hablarles a ustedes. e falar a vocês. Pero el que está limpiando Mas o que está limpando es la mayor obra que está haciendo. é a maior obra que está fazendo. Y de hecho los que nosotros estamos en este lado E de fato nós que estamos deste lado somos siervos, somos servos quienes alcanzamos que eles alcançamos, que levamos a vocês el alimento. o alimento. Y ustedes se sientan en lugares E celestiales. vocês se assentam em lugares celestiais. Entonces es Dios mismo revelándose en este tiempo, Então é Deus mesmo se revelando nesse tempo, utilizando el ministerio quíntuple. utilizando o ministério quíntuplo. Una aclamación. Alarido. Primero viene con el profeta. una Primeiro aclamación. vem um alarido com o profeta, Es el mensajero preparando al pueblo. é o mensageiro preparando o povo. Y sabemos el otro día hablamos de la resurrección, E sabemos, outro dia falamos da expressão, lo cual Dios mismo da esa voz de arcángel. da qual Deus mesmo dá esta voz de arcanjo. Y finalmente la trompeta, que es la llamada a las bodas del Cordero. E finalmente a trombeta que chama as bodas do Y cordeiro. todos subir. Então de subir. Ahora, el resto del mundo no puede entender estas cosas. Agora, o resto do mundo não pode entender essas coisas. Ellos creen que es el rapto, Eles creem que isso é o rapto, la cual es
cierto en parte. no qual o que em parte está correto. Pero sin un profeta vindicado, Mas sem um profeta vindicado, no tendríamos ninguna pista. não teremos nenhuma pista. Lo que es una aclamación, O que é um alarido, lo que es voz de arcángel, o que é voz de arcanjo, lo que es la trompeta o de que Dios. é a trombeta de Deus. Pero a nosotros Mas a nós, se nos ha privilegiado, nós hermano, temos sido de privilegiados conocer, de conhecer, porque hemos aceptado porque temos al aceitado profeta de Dios, ao profeta de Deus, enviado Malaquías 4:5. enviado de Malaquias Siendo 4:5. que él ya no está con nosotros, É certo que ele já não está pero conosco. Dios mismo está a través de sus hijos. Agora, Deus mesmo está através de seus ¿Recuerdan filhos. en el tiempo de Moisés? E quanto ao tempo de Moisés, Cuando Moisés fue sacado de la escena, quando Moisés foi tirado de cena, Dios tenía un ministerio preparado, Deus tinha um ministério un preparado, ministerio de enseñanza, um ministério de ensinamento, un ministerio de posicionamiento. um ministério de posicionamento. Ustedes recuerdan y saben que muchos quieren estos lugares. Vocês se lembram e sabem que muitos querem estes Y lugares buscan oficios, e buscam sin ofícios ser llamados, sem serem sin chamados, ser comisionados. sem serem comissionados. Pero no se preocupe de eso, hermano. Mas não se preocupe com isso, Usted irmão. mire a Cristo. Vocês olhem para Cristo. Sabemos las verdades. Nós sabemos as Conocemos verdades, as verdades. conhecemos as verdades. Aún ellos harán mayores cosas. Ainda conheceremos maiores coisas. Ellos harán seguramente mayores cosas. Eles farão coisas maiores que isto. Aquí seguramente como que no pasará nada. Aqui é como que nada Si un acontecerá. enfermo entra, quizás salga peor. Se o enfermo entra, parece que sai pior. Pero hay un propósito detrás de cada cosa. Mas existe um propósito por trás de cada coisa. Amén. Amém. Ya conocen Malaquías 4:5. Já conhecem Malaquias 4:5. El profeta Elías. O profeta Elias. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Así que hablando de esos misterios escondidos y ahora conocidos por nosotros, Assim que ao lado, hablando assim de que estos- falando desses mistérios escondidos e agora conhecidos por nós, es relacionado con el tiempo del fin está relacionado com o tempo do fim y el rapto de los elegidos. e o rápido dos eleitos, dos escolhidos. Sabemos que muchos aceptan al mensajero William Branham, Sabemos que muitos aceitam o mensageiro William pero no Branham, solamente es creer al mensajero y el mensaje, mas não é somente crer no mensageiro e na mensagem, sino que hay detrás de todo ese mensaje que Dios mismo nos ha dado. se não ficar por trás desta mensagem que Deus nos tem dado. Por ejemplo, hablamos del orden de la resurrección. Por exemplo, falamos da ordem da ressurreição. Como William Branham lo reconfirmó, este orden de E resurrección. como o William Branham nos confirmou esta ordem da Que ressurreição, sería en un periodo de tiempo más o menos de 40 a 70 días. que seria num período de tempo entre 40 e 70 La dias. resurrección solamente no sucede como de repente algo instantáneo. A ressurreição não acontece de repente como algo Hay instantâneo. un periodo de tiempo. Há um período de tempo. Y como un periodo de tiempo, E como um período de tempo, tiene que haber un orden. tem que haver uma ordem. Los últimos serán los primeros. Os últimos serão os primeiros. De hecho, él dice que los va a conocer a los de su generación. De fato, ele disse que vamos conhecer cada um aos de sua geração. Entonces será de William Branham de vuelta a Pablo. Então será de William Branham de volta até Pablo, Los até últimos Paulo. serán primeros. Os últimos serão os Y los primeiros. primeros serán últimos. E os primeiros serão os últimos. Ahora, ¿por qué él esconde estas cosas? Agora, por que ele esconde estas coisas? En su tabernáculo en el día del mal. Em seu tabernáculo, En el día del mal, dice el salmista David. ¿Por no qué dia, él me por que ele esconderá? esconde essas coisas em seu tabernáculo no dia do mal? Me ocultará en los reservados de su morada. Me esconderá no reservado, me esconderá Morada. no local íntimo de sua morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Sobre uma rocha me colocará no alto. Estamos hablando dónde está esa roca, dónde está ese lugar oculto. Estamos falando de onde está essa rocha e onde está esse lugar oculto. Sabemos que es Dios mismo, Sabemos que é Deus mesmo, revelándose Él mismo. revelando-se Ele mesmo. El salmista David todavía dice, O salmista Davi ainda disse, en lo secreto de tu presencia Nos- los esconderás no secreto de tua presença os esconderás, de la conspiración del hombre. da conspiração do homem. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Nos colocará em um tabernáculo protegido da contenção da... Lenguas. Sim, a contenção que retém, a retenção. Sí.
Seguro de línguas? De lengua. Sim, da retenção de línguas. Ahora, las cosas ya no están ocultas, sabemos esto. Agora, as coisas que estão ocultas, sabemos disso, Han sido dadas a nosotros, têm sido dado a nós, a nuestros hijos, a nossos filhos, y eso es su palabra. e isto é sua palavra. Sin embargo, mientras estaban ocultos, Entretanto, enquanto estava oculto, era un misterio. era um mistério, Pero ya no es misterio. mas já não é mais mistério. Este misterio de la deidad, Este mistério da del deidade, bautismo en agua, do batismo nas la águas, gracia, da graça, la simiente de la serpiente, da semente da serpente, las conocemos as conhecemos a cabalidad. totalmente, perfeitamente. Porque esa es la esencia de un misterio. Porque isso Cuando es revelado, es conocer. isso é a essência, que um mistério, uma vez revelado, ele é conhecido. Efesios 3:3 dice Efésios 3:3 disse que por revelación me fue declarado el misterio, que por revelação me foi declarado o mistério. como antes lo he escrito brevemente. Como antes tenho escrito brevemente. Ahora recuerda, hermano, Dios no se devela. Agora, lembre-se, irmãos, Deus não se devela. Dios no se revela. Deus não se revela Las profundidades as de sus profundidades secretos de seus segredos a cualquiera. a qualquer um. Se tiene que estar Tem que se para estar recibir estos misterios para receber estes mistérios en un grupo electo, em um grupo eleito, en un grupo especial, em um grupo especial, para que Él pueda manifestarse esto. para que ele possa manifestar-se isto. Porque a vosotros os es dado a conocer, dice, Porque a nós isto é dado a conhecer, los misterios del reino de los cielos. os mistérios do reino dos céus. Mas a ellos Mas a eles no les es dado. não é dado a conhecer. Porque a cualquiera que tiene, Porque a qualquer que tem, se le dará. se lhe dará. A cualquiera que hace eco de la palabra, A qualquer que ecoa a palavra, ¿quiénes hacemos eco? que fazemos eco, Sino solamente los electos. será somente os eleitos. Se le dará más. Se lhe dará Se le mais, premiará. se lhe premiarão, aumentará. se aumentará, Pensamiento tras pensamiento. pensamento após pensamento. Iremos de gloria en gloria. Iremos de glória em glória. Gloria significa doxa. Glória significa Es el doxa. mismo pensamiento de Dios. É o mesmo pensamento de El Deus. juicio de Dios. É o juízo de El Deus. avalúo de Dios. É a avaliação de Deus. Ese es el valor de Dios mismo. Este é a avaliação de Deus mesmo. Entonces Dios nos dará estas cosas. Então Deus nos dará essas coisas. Pero al que no hace eco, Mas aquele que não faz eco, aún lo que tiene, lo poco que tiene, ainda o pouco que tem, será quitado totalmente. será tirado tudo. Por eso les hablo por parábolas. Por isso nos fala por parábolas, Para que viendo no vean, para que eles vendo não vejam y oyendo no oigan, e ouvindo não ouça, ni entiendan, não entenda, para que se cumplan las profecías. para que se cumpra as profecias. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A vós tem sido dado conhecer o mistério do reino Mas de a Deus, los otros por parábolas, mas aos outros por parábolas, por historias, por histórias, por cuentos, por contos, para que viendo no vean para que vendo não vejam y oyendo no oigan, e ouvindo não ouçam. sino quizás los pueda perdonar los pecados. Mas senão que talvez pudessem ser perdoados seus pecados. Y así podemos seguir en Mateo, Marcos, Lucas y todo eso. E assim podemos seguir em Mateus, Marcos, Lucas e tudo Y isso. una vez que nosotros tenemos esto, E uma vez que nós tenhamos isto, ahora ¿qué vamos a hacer con esto? agora que vamos fazer com isto, ¿Qué usted va a hacer con esto? o que você vai fazer com isto? Porque de todas maneras, Porque de todas as maneiras, esas son cosas que Dios ha mantenido en secreto. isso são coisas que Deus tem mantido em segredo. A través de los tiempos, a través de las edades. Através dos tempos, através das eras. Pero ahora se ha hecho a conocer a nosotros. Agora ele tem se feito conhecer a nós. Nos ha permitido entrar en su misma presencia. Ele tem permitido a nós entrar em sua própria presença. Su presencia misma había sido el lugar de donde se había escondido. Sua própria presença tem descido ao lugar aonde tinha se escondido. Donde se había mantenido oculto. Aonde havia se mantido escondido, oculto. Antes de que el mundo empezara. Antes que o mundo começasse. El misterio que había sido oculto. Colosenses 1:26. O mistério que havia sido oculto. Desde los siglos y edades. Coríntios 1:26. Desde os séculos e eras.
pero que ahora ha sido revelado a sus santos, mas que agora tem sido revelado aos seus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su doxa. a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas de sua glória. Recuerden doxa, Se recordem, doxa, juicio, juízo, valor, valor, mente de Dios, mente de Deus, de este misterio entre los gentiles, deste mistério entre os que es gentios, Cristo en vosotros, que é Cristo em vós, la esperanza de doxa. a esperança de doxa. Colosenses 2:2 dice, Colossenses 2:2 disse, para que sean consolados sus corazones, para que sejam consolados seus corações, unidos en amor, unidos em amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. até alcançar todas as riquezas de pleno entendimento. Nos da ese pleno conocimiento, Nos dá esse pleno conhecimento. nos da ese entendimiento completo a nosotros, Nos dá a nós este entendimento a completo, fin de conocer el misterio de Dios el Padre. a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai. Y hay una palabra y E ali tem uma palavra, e de Cristo. de Cristo. Es el misterio de Dios Este é o mistério de y Deus su Hijo. e seu Filho. Es el misterio del Padre. Este é o mistério do E Pai seu Filho. e seu Filho. Y recuerden, el profeta dice, Lembrem-se o que o profeta Dios es disse. eterno. Deus é eterno. A Él no se le puede dar muerte. A Ele não se pode matar, Para que pueda ser redimido su pueblo, para que possa ser redimido o tuvo que seu haber povo. un cordero sacrificatorio. Teve que haver um cordeiro de Su sacrifício. Hijo mismo, Seu filho mesmo, nuestro hermano mayor. o nosso irmão maior, mais Amém. velho. Misterio de Dios el Padre Mistério de Deus o Pai y de Cristo, e de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría em quem estão escondidos todos os tesouros da y sabedoria del conocimiento. e do conhecimento. Una vez que hemos recibido las cosas ocultas de Dios, Uma vez que temos recebido as coisas ocultas de Deus, entonces nosotros llegamos a ser los encargados, então nós chegamos a ser os encarregados, los mayordomos, os mordomos, los administradores os administradores de estas cosas, destas coisas. porque es una cosa grande, Porque é uma grande coisa, es una cosa sagrada é uma coisa que sagrada Dios ha depositado para que nosotros mantengamos. que Deus tem depositado para que nós a mantenhamos. Entonces las cosas ocultas de Dios son nuestras. Então essas coisas ocultas de Deus são nossas. La voluntad de Dios fue darlo a usted. A vontade de Deus foi dada a você. Ahora usted es el administrador Agora- de estas cosas. Agora você é o administrador dessas coisas. 1 Corintios 4:1 dice, 1 Coríntios 4:1 disse tengamos los hombres por servidores de Cristo que os homens nos considerem como ministros de Cristo y administradores e dispenseiros de los misterios de Dios. dos mistérios de Deus. Ahora, ¿cómo vamos a administrar? Agora, como vamos ¿Cómo administrar? vamos a manejar? Agora, como vamos manusear? ¿No? Además, se requiere de administración, Além disso, se requer administração, de mayordomía, de mordomia, de dispenseiros, para que un hombre sea encontrado fiel. para que um homem seja encontrado fiel. Necesitamos la administración de estos misterios para ser encontrados fieles. Precisamos da administração destes mistérios para que sejamos encontrados fiéis. Efesios 3:9 dice, Efésios 3:9 disse: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, e de esclarecer a todos qual seja a dispensação do mistério escondido, desde los siglos en Dios, desde os séculos em Deus, que creó todas las cosas, que criou todas as coisas, para que la multiforme sabiduría de Dios para que a multiforme conhecimento de Deus sea ahora dada a conocer, 10 estoy leyendo, seja agora dada a conhecer por medio de la iglesia, por meio da igreja, a los principados dos principados y potestades en lugares celestiales, e potestades nos céus, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nuestro Señor, nosso Senhor, en quien tenemos seguridad no qual temos ousadia y acceso e acesso con confianza com confiança por medio de la fe en Él. pela nossa fé nele. Por último voy a leer Efesios 1:8. Por fim, vamos ler Efésios 1:8.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, según su beneplácito, segundo o seu beneplácito, según su voluntad, segundo a sua vontade, el cual se había propuesto Dios mismo en sí mismo. o que propusera Deus mesmo em si mesmo. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Glória a Deus, louvado seja Deus. Hermano Branham dice en el mensaje las 70 semanas de Daniel, O irmão Branham disse na mensagem As 70 Semanas de Daniel, por la que está en esta condición, porque aqui está, por que se está nessa condição? y eso solo muestra que esto es solo un periodo de tiempo. Isso só mostra que isso é somente um período de tempo. ¿Usted puede verlo? Você pode ver? Dios no tiene las cosas fuera de previsión. Deus não tem as coisas fora de previsão. Él tiene todas las cosas previstas. Ele tem todas as coisas previstas. Él está simplemente dejando que corra por un poco de tiempo como eso. Ele simplesmente está deixando que corra por um pouco de tempo como isso. Y yo sinceramente E eu, sinceramente, creo que esa cosa se hizo. creio que essa coisa se fez. En este último día, E é neste último en dia, este último tiempo, e neste último tempo, Dios es cuando va a revelar esos secretos a la iglesia. é quando Deus vai revelar esses segredos à igreja. Él no lo ha hecho antes. Ele não tem feito antes. Y el motivo por el que no lo ha hecho E o motivo pelo qual não fez es para mantener a la iglesia en mirada é para manter a igreja olhando, vigiando todo el tiempo, e orando todo o tempo. no sabiendo cuándo viene. Não sabendo quando vem. Dice, el sabio entenderá en el último. Disse, o sábio conhecerá no final, por Este es último. el último día, hermano. E isso é o último dia. Ha sido dado a nosotros. Tem sido dado a nós. El espíritu de sabiduría entra a la iglesia O espírito de sabedoria entra na para igreja hacerle conocer a la iglesia por medio de la revelación del Espíritu Santo, para fazer conhecer a igreja por meio da revelação do Espírito trayendo Santo. a la iglesia y revelando Trazendo a igreja e revelando en qué día nosotros estamos viviendo. em que dia nós estamos vivendo. Y déjeme recordarle que estamos viviendo en el tiempo de la adopción de hijos. E deixe recordar que estamos vivendo no tempo da Adopción de hijos. adoção de filhos. Es el tiempo más glorioso que nosotros estamos viviendo. É o tempo mais glorioso que nós estamos El vivendo. mensaje ha sido dado. A mensagem tem sido dada, Ahora hemos recibido agora temos la recebido enseñanza o ensinamento del mensaje, da mensagem. lo cual el profeta lo llama las pepas de oro. Ó, que o irmão Branham chama as pepitas de ouro. Las pepitas de oro. As pepitas Entonces de ouro. estamos gozándonos en esta revelación. Então estamos gozando dessa Como revelação. dije al principio, no es una nueva revelación. Como disse no começo, não é uma nova revelação. Esto es Dios mismo, Isso é Deus mesmo, haciéndose conocer a su debido tiempo. fazendo-se a conhecer no seu devido tempo. Ustedes recuerdan el mensaje, el alimento espiritual a su debido tiempo. Lembre-se a mensagem, o alimento espiritual no seu devido tempo. Cristo es el misterio revelado. Cristo é o mistério revelado. El poderoso o Salomón, O- poderoso está entre nosotros. O poderoso está entre nós. Entonces, todo apunta en la hora en que nosotros estamos viviendo. Então tudo aponta à hora em que estamos vivendo. Ahora, ustedes se convierten en administradores. Agora vocês se convertem em dispenseiros, Tanto administradores. ustedes como nosotros. Tanto vocês como nós. De esta verdad gloriosa. Dessa verdade La gloriosa. única manera que ustedes pueden ser, la única manera de ser hallados fieles E a única maneira que vocês podem ser encontrados fiéis es que nosotros podamos propagar esto. é que nós possamos propagar isto. No solamente ser oidores, Não somente ser ouvidores, sino hacedores, mas também fazedores, administradores. administradores. Hoy vimos un cuadro muy hermoso. Hoje vimos um quadro muito En la formoso. mañana en la reunión de ministros. Pela manhã, na reunião dos ministros. Y ciertamente tienen ustedes hombres al frente que están decididos E vocês certamente têm homens à frente que estão decididos de llevar, de administrar, de hacer conocer. de levar, de administrar, de fazer conhecer. Eso indica que no solamente se escucha, Isso indica que não somente há escutado, sino se hará. mas que se fará. Y Dios bendiga el corazón y el pensamiento y el deseo de cada uno de ellos. E que Deus abençoe o coração, o pensamento e o desejo de cada um deles.
Nosotros hemos sido privilegiados de conocer antes que ustedes. Nós temos sido privilegiados de conhecer antes que vocês. Pero ahora estamos atrás. Agora nós estamos por detrás. Y ustedes están yendo como punta de flecha E ahora. vocês estão indo como a ponta da flecha agora. Es una gran lección para mí. É uma grande lição para mim. Y Dios bendiga esta congregación. E que Deus abençoe esta Y congregação. mantengan esto en sus corazones. E mantenha isso em seus corações. Si Dios permite en algún momento, Se Deus permite, em algum momento, si su venida no es antes, se a sua vinda não aconteça antes, entonces estaré con ustedes. então eu estarei com vocês. Y si no fuera así, E se não for assim, los veré a cada uno de ustedes eu os verei a cada um de vocês al otro lado del río. do outro lado do rio. Dios los bendiga. Deus vos abençoe.